Este o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Nosso assunto hoje, nós começamos falando aqui da crise, da dificuldade econômica atingindo as empresas. Tivemos uma marca histórica no segmento varejista entre as empresas que abriram e fecharam. Temos aí uma diferença de 5 mil empresas que fecharam as portas neste último ano de 2015 em Santa Catarina. É um dado preocupante. As raízes da crise e como sair dela. Bom, estamos entendendo essa crise. Um dos fatores que tiram muito o esforço, tiram muita energia do setor produtivo é a burocracia. Quer dizer, o empresário muitas vezes ele precisa dedicar boa parte do seu tempo para tratar da burocracia, quando ele poderia estar pensando única e exclusivamente no seu produto, no seu serviço, para melhorar o seu negócio. Ele está preocupado com e gastando dinheiro com a questão burocrática, impostos, o fisco e por aí vai. E todos vêm com o papo da desburocratização. Até já se criou o Ministério da Desburocratização. No que deu isso, não sei. Qual é o tamanho desse problema? Perfeito. No Secov, talvez a nossa maior bandeira, a nossa maior luta é por trazer respostas para os empresários, para que eles consigam atuar sem tantas dúvidas. Nós precisaríamos de mais, talvez 2 ou 3 programas aqui para citar todos os exemplos desse momento que o empresário vive no mercado imobiliário, no setor que nós representamos. Então, hoje, você, por exemplo, iniciar uma nova imobiliária, eu quero agir corretamente perante a minha relação com os corretores de imóveis ou com as questões de tributação, mesmo que se procure os melhores especialistas, cada um tem uma opinião diferente e não existe uma orientação clara, uma orientação objetiva. Então, como eu falei, são inúmeros os exemplos e isso, de fato, não só atrapalha, como assusta quem vai empreender, né? Então, eu acredito que esse caminho de evolução, nesse sentido, se faz necessário, e tomara que a crise ajude nesse sentido para que o empresariado saia mais forte, com uma cultura mais clara, mais transparente, algo que te permita empreender o seu negócio sem tantas dúvidas. Uhum. Eu digo que conheço algumas estatísticas, por exemplo, que o custo fiscal que cuida de boa parte da burocracia das empresas, ele parte de 5% do faturamento bruto. Então, a gente tem a indústria e comércio com pelo menos 5% do faturamento dedicado à estruturação e arrecadação. Quer dizer, isso não significa dizer que é o valor que você paga de imposto. Não. Isso é a estrutura que você tem para cumprir essas obrigações. Então, imagina o seguinte, uma loja tem que ter uma funcionária de caixa que vai fazer a arrecadação do dinheiro, mas ela tem que ter ali uma impressora fiscal, um computador, todo um sistema através de contabilidade, né? Uma obrigação bem grande. Imagina um supermercado que tem um fluxo muito maior. Então, assim, existe um custo em que o governo recebe o valor do imposto líquido. Claro, né? O governo é o sócio que não põe nada, só tira. E eu estou aqui através da CDL, né? E eu acho que esse é o papel que o empresário tem que prestar atenção, se juntar para combater, porque o setor público ele simplesmente passa a caneta. Se a gente continuar obedecendo a vida inteira, né, não questionar, a gente pega e é vítima de alguns caprichos que realmente esfolam o empresário e esfolam o consumidor por consequência, porque o empresário sempre repassa o custo. E a sociedade acaba perdendo com isso. Então a gente tem que caminhar no sentido da praticidade, né, ter mais confiança, porque toda a exigência fiscal é uma exigência de desconfiança com o empresário. Né? Exato. Então, assim, a sociedade toda acaba pagando por isso, né? E o empresário também, dentro desse cenário de crise, de fechamento de negócio, tem que buscar um pouco mais de comportamento de resiliência. A gente vê nas relações hoje, tanto de mão de obra, né, quanto no comportamento amoroso, e as pessoas desistindo com facilidade. Né? Na primeira briga, na primeira situação, já desfaz e volta para casa da mãe. O empresário que quiser ter sucesso tem que ter um pouco mais de resiliência, tem que ter estômago, porque é puxado mesmo. E acho que isso vale para os colaboradores também, né? A gente não está num momento que você pode dizer assim, esta é a minha função. É claro. A gente está num momento em que eu também estou junto na solução deste problema com você, empresário. Sim, você tem que se mostrar relevante você dentro da organização, né? Exatamente. E disposto, né, a fazer mais, sair um pouco fora da caixinha, né? Pensar fora da caixinha é fácil. Tá, e fazer.
Não, porque fazer sua, né? Pensar, não. Então você tem que ir para O que eu vou ter de entrega, né? Isso. Deixa eu pegar um gancho numa fala que você fez anterior e na fala do colega, assim. O Estado, ele, por definição, ele é o que captura recursos da sociedade para devolver bens e serviços para ela. E a gente escolhe quem vai dirigir o Estado através do processo eleitoral, que é o governo. Isso é a parte filosófica bonita. Na prática, ele captura e não devolve. Ou ele até tenta devolver, mas ele não avalia como está devolvendo. Se isso de fato está gerando benefício para quem ele arrecada, tanto população quanto empresa, nesse ponto. Por que eu tenho que destacar esse ponto? Se você separar a indústria, serviço, agricultura, os níveis de impostos são totalmente diferentes. A indústria paga muito imposto. A indústria no Brasil ela vem diminuindo ano a ano nos últimos 15 anos. Sim. Assim, ser industrial no Brasil hoje é ser um herói. A resiliência e capacidade A indústria já disso, representou 20%, hoje está na casa de 7%, 8%. E 7, 8%. E diminuindo. A atividade tem que ser uma oportunidade muito grande para isso, para poder valer a pena, empenhar capital e toda essa questão. Porque você tem setores que são tributados mais fortemente que outros. E aí a FGV, o INSPE, eles têm alguns estudos muito bacanas e o resultado ele é surreal. São os grupos de pressão, os lobbies que conseguem ter acesso ao governo de cada setor que acaba conseguindo uma redução tributária. Daí aquele que não tem um grupo tão organizado e forte fica pagando pelo outro. E não é justamente aquele grupo que é o maior gerador de emprego e renda que recebe esse benefício, que são os prestadores de serviços, comércio e tal, pequenas empresas. É quem tem o maior poder de pressão junto ao processo político. O que fica ruim, isso no âmbito federal. Quem é que você coloca aí nesse bolo? Entra o segmento... Indústria automobilística, com certeza. Claro. A indústria automobilística, assim, em linhas gerais, tudo que a indústria demandou, ela conseguiu. Mas isso entra muito pela questão da geração de emprego, né? A indústria metalmecânica... Mas é um pensamento de curto prazo. Claro. Mas o setor de serviços, se olhar como agregado, gera mais. Claro. E qual é o grande pavor dos economistas no momento? O desemprego, ele sempre tinha formas de começar. Hoje ele está indo para o serviço. Ele está pegando pai de família, mãe, todo mundo que gera renda dentro da família. Antes ele começava com aqueles com uma educação mais baixa, mais, enfim, mão de obra que você tem uma rotatividade. Hoje ele está em diferentes níveis nessa parte. Puxando mais, desculpe interromper aqui, mas me ocorreu aqui, puxando um pouco mais a parte filosófica, se a gente fala em igualdade social, quem está desempregado não está querendo não trabalhar, está querendo trabalhar, está procurando emprego. Né? Não seria justo distribuir as vagas que já existem, assim, manter essas pessoas empregadas, para não condenar as pessoas ao precipício e manter outras no pasto verde, né? Imagina, a gente tem 10% da força de trabalho, 10 milhões de pessoas desempregadas hoje no Brasil. Isso. Não é um número razoável. Não. Os 90 milhões que estão empregados estão suportando a carga de mais 10 milhões de desempregados. Então seria justo, dentro de um esforço social coletivo, seria justo que esses 10 milhões também estivessem trabalhando e dividindo a renda dos outros 90 milhões. E não que eles estivessem em separado, condenados, né? Sendo sustentados. Desculpe interromper. Não, perfeito essa colocação. Só para fechar com uma fala que você fez anterior, que é a história essa regra da isenção do transporte de ônibus para o jovem carente. Alguém vai pagar essa conta. Sim. E normalmente transporte paga interestadual. Né? Quem paga isso é quem tem menos poder de pressão junto a isso. Um exemplo prático foi a mudança na legislação do e-commerce, de tributação do e-commerce, que aconteceu em torno de uns 6 meses. Assim. Eu tenho amigos que trabalham com isso que ainda não entenderam como vão pagar, eles não sabem. E os consultores deles também não sabem direito como que eles vão pagar, porque o e-commerce é uma atividade basicamente interestadual. E a gente fica uma medida mentirosa essa, porque pega um exemplo de uma empregada doméstica que trabalha em Florianópolis, vai visitar sua família em Araranguá. Ela ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, ela vai pagar mais pela passar, ela vai pagar a diferença do jovem carente que está ganhando a gratuidade. Que é quem de fato e ela não merecia algum tipo de benefício também? Exatamente. Que é quem de fato utiliza o transporte coletivo. Exatamente. Bom, eu preciso chamar um intervalo comercial. Daqui a pouco é o seguinte, quais são os passos para quem quer empreender? Então nós vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta, lembrando para você beber água mineral Santa Rita. Leve para a sua vida.